O Rio Mais Agro em Foco hoje vai bater um papo sobre comunicação. Eu tenho aqui ao meu lado Emerson Rocha, assessor de imprensa do Rio Mais Agro, e hoje a gente vai bater um papo sobre o agro e a comunicação. Primeiro, muito obrigado por esse bate-papo com a gente hoje, Emerson. Valeu, Mário, tamo junto e vamos falar muito sobre a comunicação no agro, mas principalmente no Fórum Internacional, que é o Rio Mais Agro, que é o mais importante aqui o assunto, né? Bem, Emerson, se a gente comparar o conteúdo jornalístico que a gente via em todos os veículos de comunicação, antes do Rio Mais Agro, a gente via que uma abordagem quase de que o agro era o malvadão da natureza. E a gente começa a perceber que hoje fala-se muito em agroambiental, em preservação, em harmonia entre as ciências agronômicas e as ciências ambientais. Queria saber de você, o que mudou nessa abordagem? O que mudou na comunicação em relação ao agro? Sem dúvida, Mário, assim, o Fórum Internacional, o primeiro fórum ano passado, surgiu de uma maneira que a gente queria falar na parte técnica do agro. E isso foi importante para a comunicação, para a imprensa que teve no local para fazer a cobertura. A gente teve uma exposição muito grande, principalmente aqui no canal Terra Viva, no canal AgroMais, na Band News, por conta dessa abordagem técnica que a gente surgiu em relação ao Rio Mais Agro. E a importância do Rio Mais Agro para disseminar e para acabar com algumas fake news que eram ditas em relação ao trabalho que era feito no agro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, isso foi importante também para fortalecer e desmistificar algumas coisas que eram ditas, principalmente em redes sociais, que hoje a gente acredita que seja uma mídia importante, mas também a gente tem que levar em consideração quem é sério e quem não é, né, Mário? Com certeza. E falando dessa primeira edição do Rio Mais Agro, né, do Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, houve uma exposição muito grande na mídia. Né? Nós tivemos aí 20 horas, um pouco mais que isso, de televisão, 48 horas de YouTube, mais de 100 veículos cobrindo. Né? Ou seja, foi uma coisa que superou todas as expectativas. Né? Como é que foi essa interação com esses veículos de comunicação, com os jornalistas, né? Muitos credenciados, muitos jornalistas participando do evento? Foi uma grande surpresa para muita gente, porque o Rio não tem essa cultura do agro, né? Para muita gente, o agro é mais no meio do país, lá no sul do país, até no interior de São Paulo, e no Rio de Janeiro você fazer um fórum técnico para isso, e isso foi bacana para você ter essa mudança de hábito em relação à cobertura da imprensa, nessa questão do agro em si, como um todo, mas ao mesmo tempo essa mudança de filosofia e também de cultura e de entendimento, que é o mais importante, também foi importante para muita gente que entrava em contato com a gente para poder fazer a cobertura do Rio Mais Agro, acreditava que ia haver situações e mais ou menos uma outra feira de vender produtos, e não, foi muito mais amplo, muito mais técnico, muito mais científico, como você disse, e isso também foi importante para a cobertura mudar. As pessoas iam com um aspecto e saíram com outros e muito mais entendidas e muito mais completas em relação às informações, né? Uma coisa interessante a respeito disso, que você fala, as pessoas iam com uma expectativa e acabavam saindo com outra. Qual a expectativa que você imagina, por exemplo, que haja numa segunda edição, como nós vamos ter agora em outubro? Sem dúvida, melhorar ainda mais esse entendimento da população, porque a gente acredita que as pessoas que fazem a cobertura de fóruns e feiras do agro já têm um certo entendimento. E a gente, como diz o próprio presidente Carlos Favoretto, a ideia é popularizar, é ficar ainda mais fácil esse tipo de comunicação. E o nosso trabalho na assessoria de comunicação e também o grupo que também faz a cobertura, como o Terra Viva, o AgroMais, até a própria Band News, é para popularizar esse tipo de informação e deixar o público, o povo, a pessoa que está consumindo esse tipo de informação, muito mais abastecida e mais esclarecida, que é o mais importante. Então, essa cobertura que é feita na primeira edição e agora vai ser feita na segunda edição esse ano, a gente quer disseminar essas informações que deixa para o público mais claro e mais bem esclarecido, né? E quando a gente fala de. Você falou agora há pouco de mitigar fake news, ou seja, desinformação. Isso é um tema bastante recorrente em todos os setores hoje Sem na dúvida. sociedade. Mas quando você fala de agro,
você acaba tratando de um setor que hoje é o principal setor da economia, é o motor da economia brasileira. Um quarto Uhum, do PIB é ligado ao agro, metade das exportações são ligadas ao agro, um terço dos empregos no Brasil são ligados ao agro. E esse público que não é do agro, o público urbano, ou até o mesmo público que mora uhum. no interior, você acha que a percepção deles em relação ao fato de o agro ser uma atividade sustentável, além de tudo, mas Uhum, que ele contribui ativamente para a mitigação de duas questões importantes, que são o combate à fome uhum. e também a geração de riquezas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que locais onde tem um agro forte, o IDH é maior, Uhum. né? Como você vê a comunicação, né, em levar esses valores e levar essas realizações do agro para quem é urbano, por exemplo, para quem não está acostumado nesse dia a dia? Se você parar para analisar, a comunicação tem que ser feita de baixo para cima, Uhum. na pessoa menos esclarecida para mais esclarecida. E você para analisar o seguinte: na questão urbana, a gente, por exemplo, tem muita comunicação nessa questão do agro, não só, como você disse, na questão econômica, na questão fundamental para a alimentação de toda a população, mas basicamente também em geração de emprego. A gente sabe que hoje o agro é muito forte, é um setor muito forte, como você disse, é o principal setor financeiro do país, é o que move hoje o Brasil em relação a muitas situações de negócios, não só aqui, mas também fora. Mas essa geração de emprego é muito importante também, Mário. A gente fala isso também no Fórum Internacional no Rio Mais Agro, sobre a questão até de uma agricultura familiar. A pessoa, por exemplo, tendo informação para ter um espaço na sua casa, ter um terreno que você possa fazer algum tipo de plantação ali no seu terreno, isso também é importante na Uhum. comunicação. A gente passar para a pessoa que ela, mesmo produzindo o seu próprio alimento, também pode ser importante até para ela pensar na possibilidade dela ter riquezas com isso. Uhum. Então, hoje você vê, por exemplo, a gente que tem muito contato, não só no Rio de Janeiro, mas também no interior do Rio de Janeiro, a gente percebe que quem tem esse tipo de conhecimento e consegue, por exemplo, já manifestar economicamente, elevando o agro para a sua renda, isso também é importante. Então, a comunicação para as pessoas que ainda não têm esse tipo de conhecimento, também leva a considerar o seguinte: se você faz um negócio familiar, se você faz um negócio empresarial voltado para o agro, isso também pode ser importante economicamente, não só para a pessoa em si, mas também para a sociedade, né? Perfeito. Emerson, você falando daquela pessoa que de repente é um pequeno produtor ou que ainda não entrou no agro, mas tem interesse Uhum, em de alguma forma entrar, hoje nós temos, em termos de comunicação, nós temos uma capilaridade muito grande. uhum, E isso foi proporcionado muito em função das redes sociais, da internet, né? Hoje, o número de podcasts, por exemplo, uhum. voltados para o agro cresceu muito. O número de programas e canais de televisão direcionados para o agro também teve um crescimento muito grande. E eu queria saber o seguinte: como que a tecnologia de comunicação vem facilitando essa interação entre a tecnologia e o cliente final, entre o que existe de novidade no agro e aquela pessoa que é de fora do mercado, mas que Uhum. se beneficia através de diversos produtos que são gerados, diversos nichos que são criados em função do agro. Como é que existe essa. Como é que evoluiu esse processo? A gente gosta de utilizar uma expressão chamada de furar a bolha, né? Uhum, E hoje o agro com certeza já furou a bolha, graças também às redes sociais, como você uhum, disse, tem vários canais que falam sobre o assunto, que falam sobre o tema. O Fórum Internacional Rio Mais Agro, sem dúvida nenhuma, é importante também para isso, porque não é só um fórum que acaba sendo restrito. Muito pelo contrário, ele é abrangente, porque tem canais de televisão que fazem a cobertura, tem as próprias redes sociais que alimentam isso. Então, eu acho que esse furar a bolha é importante para você chegar numa camada em que não está tão acessível assim a questão do agro. Você vê, por exemplo, hoje, com as redes sociais, você acaba chegando até na juventude. E você ter logo no seu início de preparação como pessoa, na sua juventude, já ter esse tipo de conhecimento, é importante para você acabar, como a gente disse, com informações inverídicas, para a gente poder também disseminar o que é importante para o Brasil e também para o agro, né?
Perfeito. Chegando ao final do nosso papo aqui, fazendo um comparativo. Primeira edição do Rio Mais Agro foi maiúscula, superou todas as expectativas. Nós tivemos, como eu disse, mais de 20 horas de televisão, quase 50 horas só de YouTube. Uhum. Né? E as redes internas do Rio Mais Agro foram 20 milhões de espectadores no YouTube no Brasil, um pouco mais de 2 milhões nos outros países do BRICS, por exemplo. Queria saber o seguinte: o que esperar da segunda edição? Imagina, eu sou um empresário, eu sou um pesquisador e quero participar do Rio Mais Agro. Como que eu posso ver o Rio Mais Agro como uma plataforma de comunicação? Então, entre em contato com a gente, o endereço é o riomaisagro.com, tem as redes sociais Rio Mais Agro Oficial, você pode procurar, principalmente no Instagram, a gente tem muita informação por ali, no próprio site do riomaisagro.com você pode também acessar e ter os detalhes, né, para você poder participar com a gente, porque, como eu disse, além de ser um fórum em que dissemina as informações importantes, técnicas, também é um local onde você pode fazer um network, você pode ter contato com grandes empresas, com grandes parceiros, que são os parceiros do Rio Mais Agro, instituições importantes relacionadas ao agro. Então, não é só um local de você chegar ali e ter as informações. É um local onde você pode levar as suas próprias informações. Então, o network, nesse momento, no Rio Mais Agro, é o que mais importa para você que está aí do outro lado. Você tem uma empresa, você tem uma parceria, você quer ter mais informações, claro, entre em contato com a gente no riomaisagro.com. Nosso site está aí com todos os detalhes. É isso aí. E de 1º a 3 de outubro, no Rio Centro, você vai ter a oportunidade de acompanhar de perto o Rio Mais Agro, Fórum Internacional do Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, e, como disse o Emerson, um excelente canal de comunicação para a tecnologia que você vem desenvolvendo, para o seu produto, para o seu serviço. Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo.